Tom Cast. Olá, amigos ouvintes, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, né, de repente pelas plataformas aí de podcasts, né? Com certeza. Tudo bem, Brenda? Tudo bem, Adriane? Tudo certinho. Vamos começando aí mais um podcast Profissões e Carreiras. O podcast de hoje, que é um podcast especial, né? A gente vai falar um pouquinho sobre carreira também, né? Mas vamos falar com a Carol, nossa a nossa convidada especial. Psicopedagoga. Por que a Carol está aqui? No mês de abril tem o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. E a gente trouxe a Carol para poder falar com propriedade sobre o assunto. Carol, você pode se apresentar, por favor? Falar um pouco sobre a sua carreira? Sim, eu sou psicóloga clínica, trabalho na universidade como psicopedagoga. E um pouquinho sobre mim, né? Como é que eu escolhi? Isso, fala um pouquinho. A profissão, né? Não tinha ninguém na minha família nessa área. Meu pai era de saúde, ele é dentista, mas, além disso, ninguém na área de psicologia. Quando eu me formei, né, quando eu saí da escola, eu tinha uma grande necessidade de auxiliar as pessoas. E aí, fui procurar alguma profissão. Na época, Resende não tinha, né, muitos acessos a universidades e acabou chegando naquele ano psicologia. E aí, eu comecei a pesquisar sobre, né, nunca tinha ido num psicólogo, mas eu sentia que eu tinha uma vocação para aquilo. E aí comecei a faculdade, me formei, fiz uma pós em Gestalt terapia e de lá para cá não parei de estudar mais, né? E sempre me atualizando, estudando, atendo no consultório também e faço um serviço com os alunos da faculdade e da escola. Que legal. Bacana demais, Carol. Bom, vamos entrar no assunto, né? Eu já tinha até falado, esse é um podcast que a gente vai falar sempre sobre profissões e carreiras, mas esse é um episódio especial para a gente estar no mês aí de abril, que é um mês que evidencia o combate ao bullying, né? Um assunto muito importante, muito sério, né? Que deve ser tratado com muito respeito e com muito carinho também. Então, Carol, ninguém melhor para responder para a gente do que a nossa psicopedagoga, a nossa psicóloga, Ana Carolina Vieira, mais conhecida carinhosamente pela Carol Vieira. Carol. Então, o que é o bullying e quais as suas principais formas de manifestação? O bullying é qualquer prática de intimidação ou agressão, né? Ela precisa ser constante e eu costumo dizer que ela é como se fosse uma tríade, né? Tem a vítima lá em cima, tem um agressor, mas também tem uma plateia. Porque o agressor, ele se enche mais, né? Ele cresce mais quando tem alguém vendo. E, às vezes, as pessoas ficam quietas, mas elas acabam dando mais corda para essa pessoa que está agredindo. Entendi. Né? E o que se caracteriza o bullying, né? São a difamação, a discriminação, as piadas de mau gosto, os apelidos não consensuais, né? As brincadeiras que... a gente sabe que criança brinca, mas para brincar os dois têm que rir. Né? Quando só um ri, já não é mais brincadeira. Entendi. Então, isso tudo, às vezes, fazer isolamento, aqueles grupinhos que não permitem que o outro entre, dependendo da gravidade, isso vira bullying. Né? Porque, não, você não serve porque você é diferente. O bullying é tudo aquilo que foge da regra. Né, da regra do respeito, da regra da empatia e que acaba causando algum transtorno para a pessoa que está recebendo. Entendi. Você falou dessa tríade, né? E para a vítima, quais são as consequências, as principais consequências do bullying? Olha, são inúmeras. É claro que, como a gente fala de pessoas, né, singular, não é que todo mundo que receba, que sofra o bullying vai ter esse tipo de consequência, tem que deixar muito claro. Mas as pessoas ficam mais ansiosas, elas se isolam, pode vir a ter algum tipo de transtorno mental, né? Não querer vir mais para a escola, começar a ter muita dor de cabeça, porque a gente acaba somatizando as coisas, né? O nosso corpo é um todo, então eu começo a ter coisas que eu não tinha antes. Eu começo a sofrer mais, a escola que era muito legal agora não começa a mais ser legal. Eu tinha algumas pessoas que eu tinha amizade, agora eu já não tenho mais. Então, tudo aquilo que foge da regra, a gente precisa ficar de olho, né? Hoje em dia, a gente
precisa tomar muito cuidado, eu estava conversando com você antes, Isso. porque as pessoas estão mais sensíveis, né? A gente tá muito carente de pessoas que estejam do nosso lado sinceras. Sim. Então já tem isso aí da gente estar um pouco mais pé atrás. Então, principalmente criança, a gente precisa estar de olho, porque eles conhecem as regras que a gente põe. E criança não sabe administrar os próprios sentimentos. Não. Então vai ter aquele mais sensível que podem rir dele e falar, e aí, chora à toa, né? É aquele que é mais mal-humorado, o que tem um jeito mais brigão, mas é um brigão que se você conversar, ele pode se abrir e baixar um pouquinho, né? Perfeito. Então, a gente precisa estar sempre atento. Carol, ouvindo isso tudo, né, você falando sobre isso, então como que os educadores e os pais podem identificar? Primeira coisa é ver a diferença de comportamento, né? Observar também, eu acho que é importante isso para a escola, observar aquele aluno que está mais distante, que está mais afastado, né? O aluno que não tem motivação, até as baixas das notas do rendimento escolar também, e os pais nessa parceria com a escola. Né? Olha, eu não tô achando meu filho não está muito legal, não quer mais ir para a escola, como eu falei do desinteresse, né? Ele gostava muito de fazer tal coisa e agora não faz, porque a gente precisa entender que é tudo integrado, né? A gente não é só um ser que estuda, a gente não é só um filho, a gente é filho, a gente é estudante, a gente é amigo. Então, esse conjunto pode afetar. Você não estando bem comigo, eu não vou estar 100%. Sim. Né? Então, o professor e os pais, eles precisam estar integrados, né? Olha, eu estou percebendo que o seu filho parou de participar, não está fazendo as tarefas, né? Fica sempre no cantinho. Os pais também têm esse diálogo com os filhos, que é super importante, né? Saber como é que foi na escola. Eu sei que a gente hoje tem uns dias muito atribulados, mas ter esse tempo para chegar, e aí, como é que foi? Né? Me conta, o que fez de legal? Tá tudo bem. Você não vê mais aquele interesse, aquela alegria de estar. Então, você já começa... Não quer dizer que vai ser bullying, mas alguma coisa diferente tem. Sim. E aí começa a observar. A gente que conhece, né? Que eu sou pai, eu sou avô, então a gente já conhece muito bem como que é o comportamento dos nossos filhos no dia a dia, né? A gente convive, né? Então, a partir do momento que o filho, né, tá com um comportamento um pouco diferente, um pouco mais triste. Então, a gente tem que observar isso também, né, Carol? Sim. E aí, a escola ser essa parceira. Sim, né? Com certeza. Porque, às vezes, você conta para todo mundo, mas onde está vindo a questão, às vezes, você não conta. Você coloca no grupo de WhatsApp, né? Olha, aconteceu, mas você não fala com a coordenação. Na raiz do problema não vai. Na raiz. E aí, a coordenação vai ver, deixando bem claro que, muitas vezes, a coordenação não sabe o que está acontecendo. Né? Então, precisa ter uma investigação, chamar o amigo, chamar a vítima para poder se conversar. Entendi. A partir dessa identificação, o que pode ser feito para combater por parte da escola, por parte dos pais? Acho que muito diálogo, né? No caso do agressor, conversar com ele. E o que é importante também é que a escola tenha regras, né? O que acontece com quem agride, o que acontece com a vítima, dá essa informação. Porque a gente acha que todo mundo fala, que todo mundo sabe quais são as consequências, mas criança não sabe, né? Então, ela acha que ela está brincando, mas ela não tem noção de qual a consequência que isso pode ter no amigo. Então, deixar isso bem claro desde pequenininho, né? Saber o que é respeito, o que é empatia, trabalhar essas regras com eles, porque vai ficar mais fácil quando ele for adulto, falar, puxa, eu não gosto que faça isso comigo, então também não vou fazer com meu colega. Sim, com certeza. Né? Porque eles vão na brincadeira e ser aceito socialmente. Às vezes, o agressor, ele nem quer muito intimidar ele acaba intimidando, mas não era o objetivo dele. Era querer ser o que é mais famoso, o que todo mundo acha engraçado, e acaba fazendo alguém sofrer. A gente estava conversando também, antes da gente começar esse podcast, né, conversando em off, sobre como a internet, como a tecnologia tem afetado o bullying, né? Porque a internet, hoje a criança já nasce com celularzinho na mão, né? Os nativos digitais, né? Eu sei porque minha netinha já tá lá, ela chega na minha casa, ela quer o celular, quer o meu celular, quer o tablet, e já quer, a gente tem que vigiar sempre. Então a internet sempre foi uma janela imensa, né? De coisas boas e coisas ruins, né?
E então eu te pergunto, Carol, a tecnologia tem afetado o bullying e por meio das redes sociais, da internet, tem? Você Tem, tanto acredita que a nisso? gente tem o cyberbullying, né? Que Sim. também está na lei, na 13.185, que foi em 2015. E eles falam muito claro sobre o cyberbullying. Como que isso aí é crime, né? Esse monte de fofocas que colocam na rede, de pegar a imagem do outro e colocar na rede. E tem um acesso muito maior, né? Eu coloco alguma coisa no meu celular agora, na mesma hora tem não sei quantas pessoas vendo e compartilhando e tudo. Impacto Então, gigantesco. o cyberbullying hoje é muito, muito preocupante, principalmente para a escola que não tem esse domínio, que não tem essa amplitude. Às vezes a gente fica sabendo de alguma coisa porque um pai chega, Sim. né? Porque um coordenador ouviu falar e também se apaga muito rápido, mas se apaga ali do digital. Mas na mente das pessoas não apagou, Sim, né? verdade. E isso causa um trauma muito grande, né? Um medo de exposição, as inseguranças que a pessoa começa... Eu recebo alguns pacientes que falam, puxa, antes de ter sofrido tal coisa na escola, eu era de um jeito. E como que mudou toda a minha vida, o que eu queria fazer, as minhas escolhas, devido àquilo que um amigo falou, de como que eu fui, como eu fui afetado. Sim. E às vezes não é apenas o comentário que chega até a gente, né? Até a criança que está sofrendo bullying. Às vezes a omissão de um amiguinho querido Sim, isso é muito também importante, chateia Breno. muito. Porque, assim, é o que eu te falei da plateia, né? Essas pessoas que vêm, elas precisam avisar. Precisam Sim. falar. Se ela não consegue chegar no agressor e falar, olha, não tá legal o que você tá fazendo, ela falar para alguém. Sim. Porque comportamento e sentimento são coisas... O comportamento a gente consegue ver. Mas o sentimento não tá assim numa bolinha igual em desenho, né? Que tem ali o que a pessoa tá sentindo. Só eu sei o que eu tô sentindo. E às vezes nem eu sei nominar aquilo que eu tô sentindo. Eu só sei que é alguma coisa que tá incomodando. Então, às vezes o amigo que tá do lado consegue ver isso e falar, olha, tia, Sim. aconteceu assim. Ou em casa, né? Poxa, pai, aconteceu uma situação com fulano de tal e que eu não achei legal. E aí o pai ter essa orientação, porque também tem aquela vertente de falar assim, não se mete, né? Sim. E não é isso. Não é se meter para arranjar confusão, é se meter para poder mediar uma situação, né? Com Proteger certeza. aquele que está sendo vítima. Gente, é um assunto muito amplo, né? Muito delicado, como eu já falei no início. Então, isso daria vários podcasts. Com né? certeza. E como a gente tem o intuito de a gente passar realmente rápido, né? Um assunto rápido, a gente debater rapidamente. Vou pedir para a Brenda, né, fazer essa nossa última pergunta aí, para a gente fechar. Sim, você falou dos desafios, né? Dos desafios enfrentados, como surgir ansiedade na criança, insegurança. Quais casos, tem alguns outros casos, aliás, que acontecem a partir do bullying? Olha, são vários, assim. Tem crianças que entram em depressão, né? A gente dá automutilação também, que está sendo... que a gente hoje chama de autolesão e não mais automutilação. Crianças trocando de escola para ver se fogem dessa situação, às vezes nem contando para a escola o que estava acontecendo, mas já pede transferência, ou contando e a escola não fazia nada. Lembrando que a gente tem uma lei, né? E a sociedade, ela precisa, nós como faculdade, nós como escola e a sociedade em si, ela precisa respeitar essa lei, porque bullying é crime, Com certeza. né? Está na Constituição, está na lei, desculpa. E a gente precisa entender que, assim, o que o meu filho faz também é minha responsabilidade. Sim. Né? A criação do meu filho é minha responsabilidade. A escola, ela permeia aquilo ali. Né? Ela vai formar bons cidadãos, mas ele se constrói dentro de casa. Né? Ele vai modular essa construção que é feita, dando mais conhecimento. Né? E hoje em dia, a escola é o lugar que a criança fica mais. Então, ter essa parceria, entender que não está legal, que pode vir a afetar alguém, é muito importante. E conscientizar os adolescentes, os alunos, que isso é muito importante. E quanto que o mal que eu faço para alguém pode repercutir para a vida inteira dele. Bacana demais, Carol. Olha, como já falei, tinha um assunto aqui para a gente ficar mais de horas aqui conversando, é um assunto muito delicado.
que deve ser batido, deve ser debatido, colocado em pauta sempre, Com né? certeza. E os pais, né, os tutores devem prestar bastante atenção nas suas crianças, nas pessoas que estão passando por isso, que é muito importante. Eu quero pedir, Carol, para você deixar seus comentários finais, por favor. Eu quero falar para as pessoas que sofrem que tem jeito, né? Falem com alguém, conversem com alguém, cheguem para aquela professora que você tem mais intimidade, conversem com os pais, para que se possa amenizar essa situação e chegar numa situação que seja mais favorável para todo mundo, né? O bullying é crime, ele está prescrito na lei e a gente precisa fazer com que essa lei seja cumprida e que as pessoas não sofram dentro de um lugar que seria um lugar de construção, Sim. né? Um lugar de saber, de conhecimento, onde precisa ter empatia, que esses professores eles saibam acolher e perceber que a dor do outro não é banal, né? Que por mais que para mim, isso é bobeira, não, alguém está sofrendo. Sim. Ninguém fala de algo que não está sofrendo, né? Então, tem esse diálogo aberto, que tem jeito da gente melhorar essa situação tão complicada e que traz tantas consequências na vida do ser humano. Vamos ter mais empatia, né? Ter mais Verdade essa. empatia. Bom, muito obrigado, Carol. Foi um prazer recebê-la De aqui. nada. Foi Muito muito, obrigada, Carol. Breno. acho que foi muito esclarecedor, né? A gente falar sobre esse seu conhecimento, sobre essas suas experiências, né? Sim. Esse seu profissionalismo. Acho que quem está em casa, quem está ouvindo no carro, em casa, onde for, né? Com certeza adquiriu mais sabedoria, mais Com conhecimento certeza. sobre o bullying e sobre outros assuntos também. E é um assunto que a gente precisa sempre estar falando, né? Sim, Porque é algo que acontece sim. há muito tempo, mas não acabou. É verdade. Não. Então, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Profissões e Carreiras. Hoje, podcast especial, trazendo a psicóloga Sim, Ana episódio Carolina Vieira. especial. Agradecer aqui ao Giovanni. Nós temos aqui, a gente sempre esquece, né? Mas hoje a gente vai falar. Temos aqui nossa ficha técnica, né? Vamos dar os créditos para quem realmente trabalha com a Quem gente. nos ajuda, não é só eu e a Aliás, Adriane aqui. Essa produção é uma idealização do Núcleo Integrado de Comunicação, Isso mesmo. o NIC, com a coordenação da nossa querida Cidinha Cunha, que é a nossa coordenadora, Sim. tanto do curso de Comunicação Social também aqui do NIC. O Giovanni Ribeiro é o nosso cameraman. Além disso, ele é o responsável também por estar postando lá nas Sim, redes sociais, isso né? mesmo. Ele é o nosso garoto digital aqui, Isso. cara. A divulgação do Domcast Muito é responsabilidade competente, dele. faz muito bem o trabalho dele. Parabéns, obrigado, Giovanni. E a Brenda também, obrigado, Brenda, que a Brenda é nossa roteirista, ela também é jornalista, né? E está aqui também para somar com a gente. Obrigado. Carol, Muito obrigada, mais uma vez, Adriane. muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigada, Carol. Obrigado você. Até mais. Até a próxima.